Gente, pra mim, uma das áreas mais difíceis de se decorar com baixo custo é a cozinha. E eu falo isso por experiência própria, porque aqui em São Paulo esse apartamento é alugado e a cozinha onde eu tô é uma cozinha que eu não quero fazer muito investimento. A minha cozinha é uma cozinha pequena, que tem pouco armário pro porte da minha família, ou seja, eu tenho duas crianças pequenas, meu marido e eu, a gente trabalha grande parte do tempo de casa, então tem muito prato, tem muito mantimento, tem muitos equipamentos. Pra mim, é uma das áreas mais difíceis. Aqui em casa, essa cozinha, além de ser um apartamento alugado, ela é uma cozinha pequena. Ela tem pouca área de armário, o que me obrigou a criar essas prateleiras que estão aqui atrás, que eu já mostrei no outro vídeo. Então, como é prateleira, porque é uma solução mais barata de armazenagem, quase tudo fica exposto. Eu não tenho lugar para guardar os meus eletrodomésticos, então eles também ficam expostos. Então, o que eu resolvi fazer? Eu estava super incomodada com a cozinha e eu resolvi mostrar para vocês tudo que eu fiz para deixar a minha cozinha muito mais aconchegante. Então eu vou mostrar os do it yourselfs que eu fiz por aqui e o que eu fiz para deixar a cozinha mais organizada. Para quem ainda não me conhece, eu sou Bela Franco, arquiteta e apaixonada por arquitetura e decoração. E nesse canal eu vou te dar várias dicas de decoração para você decorar a sua casa. Agora, se você ainda não me conhece, quer dizer que você não é inscrito no canal, então já aproveita, já se inscreve aqui no canal e já clica no sininho, porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Essa semana, esse vídeo tá indo na segunda-feira, mas quinta-feira a gente tem um outro vídeo aqui no canal. Então já fica ligado e esperto com isso, já que você gosta de decoração e você gosta de ter uma casa super aconchegante. Então vamos lá, que eu vou mostrar cada passinho do que eu vou fazer para organizar a cozinha e vou mostrar para vocês o resultado final. Uma coisa que a gente precisa entender é que quando a gente pensa na decoração da cozinha, a gente não pode pensar só nas coisas funcionais, né? E eu, na verdade, comecei pensando muito nessa questão funcional e ao longo desses dias, fazendo as transformações da cozinha e gravando para vocês, eu fui pensando muito nisso. E por isso eu resolvi gravar essa introdução para vocês, porque na verdade a gente tem uma cozinha aconchegante, óbvio que ela tem que ser funcional, a gente tem que ter todas as coisas que a gente precisa numa cozinha, mas algumas coisas a gente pode mesclar entre o funcional e o estético, né? E coisas que nem charme para essa cozinha. Exemplo, que é por onde eu comecei, por essa bandeja aqui, que eu vou mostrar para vocês o passo a passo delas. Mas eu misturei o lugar para colocar as colheres de pau, né, de bambu, que a gente usa para cozinhar, que elas estavam num pote comum de bambu, que foi onde veio o kit, inclusive, delas. E tava super sem graça no cantinho. Então ele era funcional, quando ele chegou ele tava bonitinho, depois ele foi ficando mais feinho, enfim. Mas ela tava ali para cobrir a função. E no momento que eu resolvi transformar o antigo sucareiro numa vela, pegar um bulizinho de leite que eu não uso mais e colocar umas plantinhas, e aí aqui no meio eu coloquei a colher de pau, coloquei o guardanapo, isso já virou um ambiente muito mais charmoso, já virou outro ambiente. A solução, que eu também vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz, desse porta-talher, né, que eu posso levar para mesa de jantar, enfim, tem uma carinha meio de fazenda por causa da lata. Então tudo isso vai transformando o ambiente em um ambiente muito mais aconchegante. É claro que entra a organização, vou mostrar para vocês que eu coloquei as louças por aqui e separei elas mais ou menos por paleta de cor, para dar essa sensação de organização. Eu queria começar o vídeo da cozinha falando um pouquinho sobre isso para vocês, para sempre que vocês forem decorar um ambiente, que é um ambiente muito funcional, como uma cozinha, um banheiro, a gente precisa pensar também do que não é só funcional, a gente ir além do que é funcional, a gente pensar nesses detalhes que fazem toda a diferença. Então, como é que eu vou expor as colheres de pau que são tão funcionais para o dia a dia na cozinha, né? De forma que elas fiquem bonitas, que seja agradável. Bem, toda a decoração na cozinha começou por esse escorredor de prato. Eu tinha trocado ele por um outro, que depois eu vou mostrar para vocês, e ele sobrou. E eu fiquei olhando o que fazer com ele, até que me veio a ideia que a base do escorredor de prato, onde acumula água, poderia virar uma linda bandeja. Então, no primeiro momento, imaginei
que tipo de revestimento. E aí lembra daquela corda de sisal que eu usei já para fazer os cestos da área de serviço? Resolvi que eu ia testar, revestir toda ela com a corda de sisal. Então eu lavei a bandeja, tirei a gordura que tinha no fundo e comecei a colar. Bem, decidi o tamanho da corda que ia ficar no meio para poder fazer o desenho e fixei toda ela. Importante é que eu fixei a ponta 2 vezes, dobrei ela por cima do início da ponta para garantir que ela não ia desenrolar. E aí depois comecei a fazer como se fosse um caracol meio retangular, já que o formato dessa base era retangular. Outra coisa que eu descobri, dica, pesquisando na internet, é que eu não preciso passar cola quente em toda a estrutura. Na verdade, basta eu passar em alguns pontos, porque na verdade ela fica tensionada e super funcionou. Além de ser mais rápido, eu gastei muito menos cola quente. Bem, fui enrolando, enrolando e colando alguns pontos quando eu via que estava ficando mais frouxo, até chegar na borda da bandeja. Quando eu cheguei na borda da bandeja, aí sim eu cortei a linha, né, a corda, e comecei a fazer cantinho por cantinho. Lembrando, gente, que sempre que você vai começar com uma ponta, você precisa dobrar 2 vezes, né, colar as 2 pontas, para que ela não solte, porque assim você garante que vai ficar bem presinha, para que depois não comece a soltar. E uma das coisas que eu notei também nessa corda de sisal que eu já tinha em casa é que ela começa a soltar muito fio. Então, se eu puder aconselhar vocês, comprem alguma corda com algodão e não essa corda de sisal de fibra natural. Bem, depois de revestir toda a base da bandeja, o que eu comecei foi a revestir a parte externa. E aí, o que eu fiz? Comprei uma fita fina de dupla face, colei em toda a borda. Depois de tirar a fita protetora, eu comecei a colar a corda de sisal pela parte de baixo e fui rodeando toda a bandeja. No final, depois de eu colocar toda a corda, que foi muito mais prático fazendo com a fita dupla face, né, já que era uma área pequena, eu só vi quais eram os pontos que estavam mais frouxos e colei com alguns pontinhos de cola quente. E aí começou a parte interna dessa borda que a bandeja tinha. Fiz o mesmo processo, só que internamente eu colei com cola quente e também fui colocando só em alguns pontos. Aí sim, a bandeja ficou toda revestida. Porém, o que aconteceu é que ainda haviam muitos cabelinhos, né? Já que é uma fibra natural e ela acaba soltando, né? Se desfazendo. Então, o que eu fiz foi pegar uma tesoura e comecei a aparar os pelos, como se eu estivesse cortando o cabelo de um bichinho. Fui aparando todos os pelinhos até que ela ficasse mais lisa e homogênea. Na sequência, eu resolvi impermeabilizar, vamos dizer assim, a bandeja, né? Então eu resolvi com cola branca passar por cima, né, com um pincel para proteger essa fibra natural, né, para que ela não manchasse se de repente derrubasse alguma coisa ou colocasse alguma coisa que causasse algum dano a ela. Na sequência, peguei 2 rolhas, cortei ao meio e criei pezinhos para essa bandeja, recuados, de forma que eles não aparecessem, mas só soltasse ela um pouquinho. Colei com cola instantânea. Demorou um pouquinho para segurar, porque ela é mais porosa, mas funcionou. Peguei uma colher de pau, que eu ia jogar fora, porque ela tinha quebrado. Cortei a parte da colher e fiquei com um pauzinho. Esse eu dividi no meio, medi direitinho com a fita métrica, dividi no meio e serrei ele. Eu usei um arco de serra, acho que você vai precisar de alguma coisa, um serrote, porque é um pouquinho mais duro. E, na verdade, meu intuito com isso era criar 2 alcinhas ou 2 acabamentos para essa lateral e dar um melhor acabamento. Só que eu achei que por ser uma colher de pau antiga, ela estava meio manchadinha. Então eu peguei betume, passei em todas as esferas, né, todos esses 2 cilindros. Deixei secar, depois passei mais uma demão. E aí, no final, eu resolvi, gente, colocar verniz incolor em toda a bandeja e também nos pedacinhos de madeira. E achei que o verniz acabou dando um brilho maior para essa estrutura. No final, depois do verniz seco, eu simplesmente colei esses 2 cilindros, né, com cola quente nas laterais. Depois da bandeja pronta, resolvi usar um jogo de chá que eu herdei da minha mãe, que era um açucareiro que a tampa tinha quebrado, um bule de chá e um bulezinho de leite para fazer a decoração e usar na minha bandeja. Então, a primeira coisa que eu fiz foi aproveitar umas velinhas que eu tinha usadas para colocar dentro do açucareiro e aí fazer um porta-vela dele. Então, peguei uma leiteira, coloquei as velas ali dentro e fui deixando derreter aos poucos.
Bem, com o tempo no fogo, ela acabou soltando o pavio e o suporte do pavio. Aproveitei eles para já projetar ali dentro do meu açucareiro. Então, encaixei o pavio no porta-pavio existente, tá? E depois eu peguei um hashi e prendi o porta-pavio para ele não descer muito para o fundo do açucareiro e eu perder ele. Então, prendi as 3 pontas das 3 velas que eu utilizei. As velas continuaram derretendo e depois que elas ficaram líquidas, eu peguei o líquido e virei dentro do açucareiro com os pavis presos. Bem, tá assim. Ainda não esfriou totalmente, mas eu enchi até aqui em cima. Eu deixei 3 pavis porque foram as 3 velas que eu usei. E agora é só esperar secar e aí eu mostro pra vocês como é que vai ficar o resultado final. Então, gente, fazer quase final da vela, né? Eu não sei se eu contei pra vocês, mas esse açucareiro, ele foi do casamento da minha mãe, né? Que aí foi aquele joguinho completo, que eu vou mostrar a bandeja como é que vai ficar. E eu perdi, a tampa quebrou, e eu também não uso mais açúcar assim, porque acaba entrando formiga. Então, eu resolvi fazer um porta-vela, só que primeiro erro, eu tirei esse suporte daqui, né? Que era um hashi que eu tinha colocado para segurar os pavis. Então, os pavis desceram, tá vendo? Ó, esse tá lá no fundo. E outra coisa é que eu tinha derretido 3 velas, mas acho que não foi suficiente porque elas, depois que secaram, ó como é que ela tá funda. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar os 3 pavis, vou derreter essa vela aqui que é maior e vou usar o pavio dessa vela aqui e vou complementar e vou ver se vai ser o suficiente para voltar a cobrir tudo. E aí vou deixar um pavio só. De novo, voltei a fazer a mesma coisa. Deixei só um pavio, porque eu achei que ficou estranho deixar os 3 que eu tinha deixado. Coloquei, derreti aquela vela que já estava derretida, né? Pra complementar. Complementei e agora eu deixei um palitinho, porque o palitinho tá nessa parte mais baixa aqui do açucareiro. Então não fica tão pra cima o pavio. E vamos esperar secar pra ver como é que vai ficar. E aí eu mostro pra vocês, pra ver se vai dar certo agora. E aí eu fui me empolgando e resolvi cada vez mais criar objetos que fossem funcionais e decorativos para minha nova cozinha. Resolvi fazer um porta-talher. E aí eu peguei 4 latas de molho de tomate com o mesmo tamanho, tirei a tampa e aí, para não cortar o dedo, eu fui amassando com um alicate. Depois eu mandei uma tinta spray cobre e pintei todas as latas. Depois que as latas secaram, eu peguei um abridor de vinho e aí sim fiz uma furação nas latas para poder demarcar onde eu ia parafusar as latas. Depois das latas furadas, eu peguei as latas comprei de bambu na tábua a posição onde elas iam ficar e onde ia ficar o encaixe, né? O furinho onde ia entrar o prego na lata e na tábua. E aí, com um martelo e um prego, eu furei, marquei na tábua aonde ia entrar, fiz já um pequeno buraquinho. Depois disso foi só pegar uns preguinhos e aparafusar na tábua para facilitar quando eu fosse fixar a lata. E aí coloquei eles até o final para poder fazer o molde da entrada do parafuso. Depois disso, bastou pegar a lata, a chave de fenda e os parafusinhos e fixar eles na tábua de corte. Depois que eu fixei as latas na tábua de corte, eu resolvi pintar as latas internamente para melhorar o acabamento. E aí eu coloquei uma fita crepe para evitar borrar a tábua e comecei tanto a pintar as imperfeições que ainda tinha e pintar internamente. Depois de pintar todas as latas, eu peguei caneta permanente branca e aí resolvi colocar mais algumas inscrições só para dar aquele charme final. E aí escrevi talheres em ambos os lados na tábua de corte e escrevi detalhado o que ficaria em cada latinha, ou seja, faca, garfo, colher e talheres de sobremesa. E achei que ficou uma fofura. Por último, eu peguei o verniz incolor e passei em tudo para garantir que ele ia ficar bem fixado. Bem, a última personalização que eu fiz para a cozinha foi o cobre-bolo, que eu resolvi também fazer um pequeno detalhe com a corda de sisal. E primeiro eu passei a fita dupla face na parte de baixo e fixei
toda a corda de sisal, dando várias voltas. E por último, na parte de baixo, só para dar o retoque, eu colei com cola quente os últimos pontinhos que ficaram soltos. E aí, no topo do cobre-bolo, eu também passei um pouquinho de cola quente, porque era um pedaço mais delicado, e também envolvi com a corda de sisal. Depois de fixar toda essa parte que a gente segura com o sisal, eu só comecei a aparar os pelinhos. Lembra que eu falei para vocês que essa corda é natural e ela acaba soltando muitas fibras? Então eu vim com uma tesoura aparando os cabelinhos para poder dar um melhor acabamento. E depois de aparar esses cabelinhos, eu resolvi passar verniz em toda a estrutura também para proteger e deixar ela mais brilhosa. Bem, então o que eu fiz aqui na cozinha? Eu peguei todas as louças que ficavam dentro do armário, empilhadas na frente uma da outra, e trouxe para cá. E quase todas as minhas louças são brancas. Então deu um ar de mais harmonia para a prateleira. Porque você tem menos informação, né? Já que você está mantendo a paleta de cores de brancos. Então ali atrás eu tenho pratos e coisas que eu uso menos, né? Que eu uso mais para alguma festa, algum evento, alguma coisa assim. Coloquei alguns pratos na frente e outros atrás. Mesma coisa aqui com as bachelas. E aqui embaixo, que fica mais acessível, estão os pratos que eu uso no dia a dia, né? De sobremesa, o balde de gelo, que tem uma altura um pouco maior. Aqui tem bachelas que eu uso para guardar comida, servir, coisas para preparo, ali a jarra que a gente usa, né? E o meu bambu ali. Então isso deu uma carinha muito mais organizada nessas prateleiras, já que o apartamento é alugado e eu não tenho espaço nos armários. E todos aqueles potes que ficavam antes lá passaram a ficar aqui. Porque, na verdade, além deles serem de tamanhos diferentes, eles têm cores, né? Porque cada um tem um tipo de mantimento dentro. Então, ficava muito desorganizado, porque eu tinha os potes, eu tinha balde de gelo, eu tinha tudo misturado. Então, hoje, lá em cima, eu só tenho as louças, que ficaram muito mais práticas, porque a gente simplesmente vem aqui e pega. No cantinho de cá, que era a fruteira, escondido atrás da porta fica a escada. E no cantinho de cá eu deixei alguns biscoitos que a gente consome, que já estão abertos. Ali em cima tem um hortelã que eu comprei na feira, então eu gosto de deixar com um pouquinho de água para ficar mais fresquinho. E eu botei uma plantinha ali para dar uma decorada. Aí eu vou mostrar para vocês o outro lado da cozinha. Então agora eu vou mostrar o resultado para vocês. Eu tô apaixonada pela cozinha. Esse é o outro ângulo. Tá vendo? Ai, a cozinha é pequena, gente. Difícil pegar todos os ângulos. Mas ali em cima eu organizei mais algumas coisas e deixei só realmente o que a gente precisa. Guardei algumas coisas, espaços que eu liberei. Aqui em cima estão os eletrodomésticos e as facas, ligados no único filtro de linha ali atrás. Então não passa mais fio por ali. Aqui continuou, né, papel alumínio, sacos para congelar, paninho de botar na mesa, jogo americano para botar as crianças para comer. E primeiro, do it yourself, a bandeja, que vai ficar aqui. Então, na verdade, são as colheres que a gente usa para cozinhar. Eu fiz um arranjinho, né, com aquela plantinha que eu comprei nas lojas Mel, que custou R$4,99. Aqui a vela que eu fiz, das velas antigas que eu tinha. E, gente, esse conjunto aqui era um conjunto do casamento da minha mãe, de chá, que na verdade quebraram várias peças. Então o açucareiro, por exemplo, perdeu a tampa. Eu não uso esses bules, então estavam ali em cima só ganhando poeira. E aqui eles ganharam um super destaque. E aqui, guardanapos. Nesse cantinho daqui, tô deixando os talheres à mostra para facilitar. E achei que ficou um charme o porta-talher. Ele deu um pouquinho mais de dificuldade de trabalho para fazer, para fixar as latas, mas eu achei que o efeito ficou muito legal e eu posso pegar ele e levar ele direto para a mesa.
e aí eu arrumo lá. Então ele vai ficar aqui nesse cantinho aqui. Também começou a clarear, tá vendo? Aqui já era uma fruteira que eu tinha antiga, então ficam as frutas aqui. Aqui é o meu cobre-bolo, que eu coloquei a mesma corda de sisal dali aqui para dar um acabamento e dar uma carinha mais trabalhada. Achei que ele ficou mais simpático, mais elegante. E não temos bolo hoje, é início da semana, não temos bolo, mas a ideia é que sempre que tiver bolo a gente coloque por aqui. Ali atrás ficaram temperos, coisas que a gente usa nas refeições. Então, quando for servir alguma refeição na sala, eu levo toda essa bandejinha lá para dentro. Cafeteira e chaleira elétrica. Normalmente, essa estrutura não vai ficar aqui, tá? Essa estrutura vai ficar guardada aqui em cima na prateleira que eu já mostrei para vocês. E a última coisa que eu fiz do lado de cá, que eu não tinha mostrado para vocês ainda, foi o seguinte: embaixo do cantinho do café eu prendi aqui o suporte que ficava ali na bancada de papel toalha. Então ele ficou preso na mão francesa da prateleira e aí eu consegui tirar mais um elemento daqui de cima. Então no dia a dia, quando não tiver bolo, a bancada vai ficar assim. Então é isso, as novidades por aqui, gente. Ei, gente, espero que vocês tenham gostado da transformação que eu fiz aqui na minha cozinha e só com arrumação e transformando alguns objetos no dia a dia em objetos de decoração. Então, espero que tenha inspirado vocês, que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo qual é o ambiente da casa de vocês que vocês têm mais dificuldade de decorar. Gente, é um prazer enorme para vocês por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.